Bom, nós discutimos a semana que passou a estrutura de lipídios de uma maneira meio panorâmica e da mesma forma a gente vai discutir um pouco sobre o metabolismo nessa semana, tá bem? Metabolismo de lipídios. Deixa eu colocar para cá. Tá tudo certinho, horário mais ou menos, tá. Metabolismo de lipídios, tá? Metabolismo de lipídios, basicamente você tem dois grandes grupos. Aqueles que são derivados dos isoprenos, né? Seria basicamente o metabolismo do colesterol e seus derivados, colesterol, não colesterol. Colesterol e dos seus derivados, e o metabolismo de ácidos graxos e seus derivados. Ok? Ácidos graxos e seus derivados. Pois bem, para essas videoaulas a gente vai explorar melhor esse metabolismo de ácidos graxos. Metabolismo de ácidos graxos, nós temos duas vertentes também. Você tem a degradação e você tem a síntese de ácidos graxos. Vamos explorar nessas videoaulas agora o processo de síntese, tá bem? Degradação a gente deixa para um outro momento. Bom, curioso que do ponto de vista assim, mais prático, mais fundamental, o que nos aumenta a gordura corporal, salvo distúrbios metabólicos, né, como diabetes, hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia, salvo distúrbios de origem genética, por exemplo, ou fortemente adquiridos, o metabolismo básico de lipídios, no que diz respeito a colesterol, está muito mais ligado àquilo que você produz do que aquilo que você ingere. Porque você pode até controlar o que você ingere, mas pode ter um problema no processo de síntese e essa síntese ser, vamos dizer assim, exacerbada, que é o termo que se usa muito hoje em dia, né? Daí o uso das estatinas, simvastatina, lovastatina, para redução do colesterol por inibição enzimática. Não é a coisa que você está comendo, é a coisa que você está fabricando. Já o acúmulo de gorduras pelos triglicéridos, o depósito de triglicéridos, que na verdade é um glicerol-mol, que é bastante solúvel, como já colocamos, e 3 acilas, radicais acilas, hidrocarbonetos, ácidos graxos, é muito mais aquilo que você come, salvo distúrbios hormonais inclusive, hipotireoidismo, é muito mais aquilo que você come do que aquilo que você sintetiza, tá? Então a síntese ela não é vista como uma forma de controle farmacológico. Do colesterol sim, mas a de ácidos graxos não. Ainda assim é interessante a gente saber como que o processo de síntese ocorre, porque é aquilo que nos permite o armazenamento da energia química na forma das ligações simples ou duplas desses hidrocarbonetos, tá certo? Então vamos explorar um pouquinho da síntese. Resumindo o máximo possível, a gente pode dizer o seguinte: a gente pode dizer que eu pego um C2 e através de um processo em espirais, em que eu vou anexando esse C2, eu consigo construir um ácido graxo. Eu posso começar por um C3 também, tá? Só que eu vou colocar ele aqui bem pontilhadinho, porque o C3 é mais, não é que é incomum, menos preponderante do ponto de vista da nossa gordura. Esse C3 pode ser muito bem o ácido, vamos colocar a forma salina, o propionato. Tá? Então, o propionato possibilita eu construir um ácido graxo a partir de um precursor de 3 carbonos. E nesse processo, a mágica do processo envolve fundamentalmente a adição de moléculas de 2 carbonos. Tá? De tal maneira que eu vou elongando essa cadeia de ácido, essa cadeia até formar um ácido graxo. Ácidos graxos, nós vimos lá, as estruturas normais, vamos dizer, ligadas à dieta, são da ordem de, por exemplo, C8 até C20 em média, tá? C24, C26 são mais raros, né? E C6, C5 também não são muito vistos. Se eu começo com um ácido graxo de cadeia, com um ácido carboxílico de cadeia ímpar, como ácido propionato, e vou juntando C2 nesse processo, é óbvio que eu vou ter no final
né, com a questão aritmética simples, um ácido graxo de cadeia ímpar. Agora, se eu começar com um C2, que é o mais comum, e for juntando, agregando por ligações covalentes outros C2, eu vou ter um ácido graxo de cadeia par. E esse cara aqui, que é o fundamental, é o acetilcoenzimato, nosso tão querido, amado acetilcoenzima A. Então é o acetilcoenzima A, né? Acetilcoenzima A, o precursor do elongamento de uma cadeia de ácidos graxos. Não forma um polímero, né? Porque apesar de não ter uma definição muito clara, um polímero precisaria de muitas partes, muitos monômeros, né? Na verdade, você vai ter um oligômero, ali em que você vai ter, veja, se você tem um ácido graxo de 8 carbonos, significa que você tem 4 vezes 2. Então você tem 4 unidades. E se você tiver 20, você tem 10 unidades. Então não chega a ser propriamente um polímero, é um oligômero. A maior parte dos da dieta, ácidos graxos da dieta, estão centrados entre C8 e C20, tá bem? Principalmente C16, C12, C18, como a gente viu. C8 é muito famoso hoje em dia, muito falado, depois você procura por aí, é o ácido caprílico. Também é um ácido graxo muito importante e que está associado, entre outras coisas, a até um desvio do transporte de metabolismo lipídico, a desnecessidade do transporte lipídico, já falamos sobre isso, né? Ácidos graxos de cadeia curta ou quase média não precisariam em princípio ser transportados por proteínas. Então beleza, a gente vai começar essa história então com acetilcoenzima A. Então a ideia é mostrar para vocês mais ou menos a síntese disso, nesses quadros, nessa lousa, mostrar para vocês um mapa metabólico, como que ocorre, mostrar para vocês uma mídia desse processo também, tá bem? Onde que está acetil-CoA? Essa acetil-CoA normalmente está na mitocôndria, lembra disso? Mitocôndria. Então nós temos um acetil-CoA, deixa eu descer aqui a apresentação. Nossa, cigarras estão cantando aqui do lado, mas o problema não é a cigarra, o problema é o sol. Deixa eu já fazer uma divisão de tela aqui, ó. Vou fazer uma divisão de tela aqui para facilitar também, peraí. Beleza. Então, a gente pode dizer que essa acetil-CoA começa aqui na mitocôndria. Esse processo. Só que tem um detalhe. A síntese de ácidos graxos, vou colocar aqui um pouco mais para cá. A síntese de ácidos graxos, ela não ocorre na mitocôndria. Ela ocorre no citosol, citoplasma. Vou colocar citosol, tá? Então, de certa maneira, eu preciso pegar esse acetil-CoA que está na mitocôndria e trazer esse acetil-CoA para o citosol. Mas a gente sabe que não existe transportador de acetilcoenzima A. Então eu preciso de alguma maneira transformar essa acetilcoenzima A, vamos colocar alguma coisa assim, uma barra de separação. Eu preciso transformar essa acetilcoenzima A em alguma coisa que me permita ser transportado, aqui ó, acetilcoenzima A, que me permita ter um transportador, vou fazer um transportadorzinho assim, ó, mais ou menos assim, e cuja substância me coloque no citosol. A gente já viu isso antes. Né? A gente já viu isso antes, por exemplo, quando você tem um ciclo de Krebs, né? Quando você tem o final da via fermentativa, da glicólise anaeróbica, e de repente você forma lá um piruvato, você forma lá acetil-CoA e de repente você está na mitocôndria tendo que trabalhar e você tem aquelas lançadeiras, né? Malato, oxalacetato, né? Glicerol, 3-fosfato, aquelas lançadeiras que transportam essas substâncias através de transformações químicas específicas. Aqui no caso, o que a gente poderia transformar? Veja, se a gente olhar um mapa metabólico, vamos puxar o mapa, ele já está aberto aqui, ó. Se a gente pegar aqui no ciclo de Krebs, no mapa metabólico, e observar bem aqui, ó, acetil-CoA, a gente vê que existe uma relação entre acetil-CoA, o citrato e o oxalacetato, certo? Essa relação ela é provocada, por exemplo, pela citrato sintase, que pega um acetil-CoA, funde com oxalacetato de 4 carbonos e forma um citrato de 6 carbonos. A gente viu isso no início do ciclo de Krebs, né? Mas por outro lado, se você observar aqui, ó, você tem a citrato liase. Então a citrato liase é capaz de pegar um citrato
lisar, por assim dizer, né, romper as ligações químicas desse citrato, liberando um acetil-CoA em um oxalacetato. Ora, então isso pode ser um truque entre acetil-CoA, oxalacetato e citrato. Como que a gente poderia colocar esse truque? A gente pode colocar esse truque da seguinte forma. Se a gente achar onde é que está... Ah, tá aqui. O azul ele é mais discretozinho, tá? Essa acetil-CoA aqui, ó, ela pode juntar com oxalacetato, vamos abreviar o oxalacetato assim, ó, oxalacetato. Ela pode fundir com oxalacetato aqui, ó, e formar um citrato, certo? Isso então é feito pela citrato-sintase. Vamos escrever só sintase? Só sintase. Então você tem uma sintase aqui, ó, uma sintase que permite essa fusão. O citrato sim possui um transportador de membrana mitocondrial, de tal maneira que ele pode aparecer agora no citosol, citoplasma da célula. E da mesma maneira como você teve, como mostrei no mapa, a alusão do processo de síntese e o processo de degradação desse citrato, esse citrato agora pode sofrer um processo de degradação, liberando o oxalacetato e formando o citrato a partir da liase, né, que é aquela segunda enzima. Então, dessa maneira, a gente tem agora o acetilcoenzimar no citoplasma para a gente poder trabalhar com ele, tá certo? Ou seja, trabalhar no processo de propiciar a formação do hidrocarboneto a partir de agregação, ligações químicas entre grupos acetatos. Algo que a gente vai falar agora em seguida para não alongar mais de vídeo.